Olá, pessoal! Como hoje muitos estão com dificuldade no acesso à plataforma Plural, pois ela está passando por algumas atualizações, eu resolvi fazer esse vídeo com um resumo do nosso conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre programação. Sabe aquela hora bacana na aula que você monta o seu robô e você faz a programação para ele executar? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o programa Mindstorm. E eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar as programações junto comigo. Pronto. Acredito que todos estão conseguindo ver essa área de programação, né, gente? Conseguindo me ver no cantinho ali da tela também. Queridos, essa é a área de programação Mindstorm, que é o programa que nós utilizamos para fazer as programações que o EV3, que o nosso robô, ele executa. Essa área em branco aqui, toda essa área em branco, a gente chama ela de área de trabalho. É a nossa área de programação, na verdade, né? É uma área de trabalho que nos permite programar nela. Aqui embaixo, gente, tem essas abinhas aqui, olha, que tem essas cores diferentes, olha. Tem essa verde, quando a gente clica nela, aparece vários bloquinhos também da corzinha verde. Tem a aba laranja, que quando a gente clica nela, abre outras abas também de cor laranja, e assim sucessivamente. Olha, tem a amarela, tem a vermelha e tem as duas de cor azul. Cada uma dessas abas aqui de cores, elas significam um tipo de coisa que ela executa no robô. Por exemplo, essa primeira aba aqui, ela é chamada de aba das ações. E se você colocar o cursor do mouse aqui em cima dela, ó, ela vai aparecer o nome ação. Ou seja, é a aba responsável por executar todas as ações do robô. O que seria uma ação? O robô andar, se deslocar para frente, para trás é uma ação? Sim. Então, você encontra nessa aba verde o bloco que faz isso. O robô falar, emitir algum som, ele é uma ação? Sim, ele também é uma ação. Então, você também consegue encontrar aqui nessa aba verde. Tudo que corresponde à ação do robô, à movimentação ou qualquer tipo de ação, você encontra nessa aba verde. Por isso, é uma das abas mais utilizadas pela gente, né? Então, vamos detalhar um pouquinho sobre cada um dos itens que a gente encontra nessa aba verde para facilitar nossas futuras programações. Só que antes de começar a programar, você tem que saber o seguinte. Lembra que você tem que enviar essa programação para o seu robô, para o seu EV3. E normalmente a gente faz isso de duas formas. Ou a gente coloca o cabo no computador e no EV3 e manda a programação dando play. Ou a gente liga o Bluetooth do computador com o do EV3 e a gente manda por Bluetooth. São duas opções. Só que ambas as opções, você tem que dar o play, tem que dar o iniciar para começar. E aqui nessa tela, olha, gente, ela não tem nada. Nada. Onde está aquele play? Eu vou encontrar ele aqui na aba laranja. Então, eu vou na aba laranja, pego esse primeiro bloquinho aqui, olha, e arrasto ele para a minha área de programação. Estão vendo aí? Eu deixei um tamanho maior que o normal, né? Para a gente conseguir ver direitinho. Esse triângulozinho aqui do meio, a gente chama ele de... É o bloco iniciar, é onde a gente dá play. Onde a gente fala assim, ei, eu vou clicar ali e a programação que você vai executar, ela já vai funcionar. Então, é o nosso ponto de partida. Você tem que começar a programação pelo menu iniciar, pelo seu play. Antes de colocar qualquer comando, você tem que colocar esse play, porque é a partir dele que você envia a programação para o seu aluno, certo? Então, tá aqui o nosso play. Depois disso, aí sim, nós vamos para a aba das ações, onde nós vamos conhecer cada um desses blocos ali embaixo. O primeiro deles, olha, eu vou pegar aqui para vocês. Vou pegar e vou soltar. Vocês viram aqui, olha, quando a gente arrasta ele lá de baixo aqui para cima, ele aparece grandão, aparece o mesmo bloco que você pegou lá. Aqui, gente, olha, quando eu tiro ele do play, vocês viram que ele fica uma corzinha assim diferente, né? Fica uma corzinha, um tonzinho mais claro. Significa que essa programação aqui, ela não está grudada no meu play. Então, se eu der um play aqui agora, se eu clicar aqui nesse triângulozinho verde e eu estiver conectado com o robô, não vai acontecer nada. Porque para acontecer, toda essa programação, ela tem que estar conectada no meu menu iniciar.
Vocês viram que quando eu coloquei, ó, ele fica de uma cor diferente, ele fica a cor mais viva, não é? Significa que tá tudo dentro do meu play. Esse primeiro bloquinho que eu peguei é o bloco do motor médio. E ele tem a imagem aqui, ó, do motor médio, certo? O segundo bloco, ele já é de um motor grande. E quando a gente coloca o cursor do mouse aqui em cima, se você tiver dúvida do que é, ele vai aparecer o nome. Olha, eu coloquei ali, apareceu o nome motor grande. Então, o primeiro bloco é do motor médio, o segundo bloco é do motor grande. O terceiro e o quarto bloco, gente, eles são de motores grandes, só que são 2 motores grandes de uma vez. Ó, 2 motores, tá? Então, o primeiro bloco é de motor médio, segundo de motor grande, o terceiro e o quarto são de 2 motores grandes ao mesmo tempo. Aí você me pergunta assim, tia, mas como que eu vou saber qual que eu vou usar no meu robô? Primeiro, você precisa saber qual motor você tem no seu robô. Se você tem um motor médio, você vai usar o bloco do motor médio. Se você tem um motor grande, você vai usar o bloco do motor grande. Se você tem 2 motores grandes, você vai usar um dos 2 blocos que tem os 2 motores grandes. Nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês qual a diferença desses blocos, porque eles parecem muito parecidos, né? Olha, se eu pego esse terceiro aqui, ó, que tem 2 blocos, e eu pego esse quarto aqui, que tem 2 motores, perdão. Eles são muito parecidos, não são? Mas eles têm funções diferentes. Aí eu vou explicar para vocês qual é a função de cada um deles, certo? Então, primeiramente, existem 2 tipos de motores, um motor médio e um motor grande, e existem blocos que têm 2 motores grandes. O próximo bloco ali, ó, é o do monitor. Sabe quando aparece alguma coisa na telinha do EV3, vocês gostam, por exemplo, de colocar olhos na tela do EV3, né? Ou então alguma palavra, ou então alguma informação que apareça naquela telinha do EV3, que aparece a carinha dele, né, gente? Você vai fazer isso aqui nesse bloco, que o nome desse bloco é monitor. É onde você vai escolher o que vai aparecer na tela do seu EV3. Então, se eu clico aqui, ó, neutral, aí vai abrir uma janela com um montão de coisa. Aí você vai escolher o que você quer. Você vai lá nos arquivos, aí você vai falar assim, tia, eu queria colocar um olho. Então, clica lá nos olhos e escolhe o que você quer. Tá vendo que ele tá aparecendo ali do lado? Olha, eu tô clicando e tá aparecendo vários tipos de olhos diferentes. Aí você vai escolher qual que você vai querer utilizar, tá bom? Clicou no nomezinho, viu a imagem ali do lado, aí eu quero aquele ali, que tá com mais cara de furioso. Eu clico aqui fora, já vai ficar o nome dele aqui em inglês, olha. Você já escolheu o olho que você quer, certo? Faz também. Próximo é o bloco dos sons. Esse aqui, olha. O nome desse bloco é som e ele tem, parece esse alto-falante, né? Parece um alto-falante mesmo. Então, ele é mais fácil de ser identificado. Se ele tem um alto-falante e o nome dele é som, ele serve para que o robô emita sons. Lembra que o robô fala várias coisas? Então, é aqui que você escolhe isso, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no monitor, a gente também programa aqui no som. Eu clico aqui no nome, eu vou ter várias opções aqui de coisas. Aí eu vou lá nos arquivos e falo assim, não, eu quero colocar um som de um animal. Eu clico nos animais. Olha, cachorro. Aí tem vários tipos de cachorros, né? Que eles emitem o som. Tem elefante, tem de um montão de coisa. Aí quando você escolhe, vamos deixar o do elefante. Ó, escolhi o do elefante. Cliquei lá no nome, cliquei aqui fora. Vocês viram que aqui já apareceu o nome elefante em inglês? Então, você já programou para ele emitir o som do elefante. Certo? Tranquilo. Então, vamos voltar lá para o início. Eu mostrei para vocês aqui, ó, do monitor, como que faz para colocar a carinha no monitor, que a gente clica aqui dentro e escolhe a carinha que a gente quer e clica aqui fora. Eu mostrei para vocês também o som, que a gente pega ele aqui, coloca o som, escolhe aqui o que você quer que ele fale, clica aqui fora e já vai aparecer. Isso aqui, o que está aparecendo nessa sequência de programação? Ele primeiro vai emitir uma carinha, tá aqui eu peguei o monitor, e depois que ele emitir essa carinha, ele vai fazer o som do elefante. Então, são 2 coisas que eu programei aí para ele fazer. Só que você fala assim, tia, mas esse robô não vai andar? Eu quero que ele ande.
né? Eu quero que ele vá para frente e que ele ande durante 5 segundos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você precisa saber qual tipo de motor que você tem. Vamos supor que no seu robô você tenha só um motor grande, tá? Então, a gente vai pegar aqui o bloco do motor grande e vai grudar aqui no meu play. Tia, mas se eu só pegar esse bloco lá e eu colocar ali, o robô vai saber quanto que ele tem que andar? Não. Você precisa dar todos os comandos para o robô. Ele só vai conseguir executar o que você programar para ele executar. Se você só avisar para ele assim, ei, robô, anda, ele não vai saber. Você tem que detalhar isso na sua programação. Se você quer que o robô ande durante 5 segundos, depois ele faça o som do elefante, depois ele gire e ele volte para o início, são 3 coisas diferentes que você tem que programar. Você vai programar para ele andar para frente primeiro, depois para ele emitir o som, depois para ele rotacionar, depois para ele voltar. Então, são 4 comandos, na verdade, né? Então, tudo isso você tem que colocar passo a passo na sua programação. A sequência que você quer que o robô execute, você tem que explicar na programação, senão ele não vai entender. A mesma coisa acontece quando, olha, eu peguei o bloco ali, não foi? Eu coloquei o bloco de andar. Aí eu vou dar play. Só que quando eu der play, não vai acontecer nada com o meu robô. Sabe por quê? Porque você não configurou. Você não colocou aqui ainda as informações para o robô executar. Você tem que falar para ele como você quer que ele ande. Quanto tempo, qual a força que ele vai usar, tudo. É o que a gente vai fazer agora. E é fácil também, tá, gente? Não se preocupa, não. Aqui na parte de baixo, olha, eu clico aqui, vai aparecer vários nomes. Várias opções do motor. Eu posso deixar esse motor desligado, eu posso deixar ele ligado, eu posso deixar ele ligado em segundos, eu posso deixar ele ligado em graus e eu posso deixar ele ligado em rotações. Mas a nossa opção aqui, que nós queremos hoje, é fazer ele andar 5 segundos, né? Então, eu vou deixar ele ligado em segundos. Vocês viram que quando eu cliquei aqui, já mudou o aspecto, já apareceu um reloginho aqui, né? E eu tenho todas essas outras opções para configurar. Esse primeiro aqui, gente, que tem esse número 50, é a força. É a força que o robô vai fazer, que o EV3 vai fazer, para movimentar. Então, aqui está dizendo que ele vai fazer a força 50. Aí, como que eu sei se isso é muito, se isso é pouco? Você testa. Tem que testar no seu robô. Só lembra que essa força, ela pode ir até o número 100, tá bom? Então, ela vai do 0 até o 100. Eu clico, eu posso tanto digitar o número que eu quero, como eu posso subir o cursor e descer o cursor, que ele vai sempre mudar a numeração. Aqui do ladinho, ó, tem os segundos. Lembra que eu quero que ele ande 5 segundos? Então, eu clico no número 1 e coloco o número 5, que já disse para ele, olha, você vai andar 5 segundos. Outra coisa extremamente importante, essa letrinha aqui de cima. Sabe aquele cabo que a gente coloca no nosso EV3 e no nosso motor? Isso aqui é a letra que o cabo está ligado no nosso EV3. E tem 4 opções. Pode ser na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D. Aqui está dizendo que ele está ligado na letra D. Se no seu robô você colocou para ligar lá na porta A e na sua programação você colocou na porta D, quando você der play, esse robô não vai fazer nada. Porque ele não está ligado na mesma porta. Se você colocou lá no seu robô ligado na porta A, a sua programação também tem que estar na letra A. Que ele vai entender, olha, motor, funciona. Tá bom? Então, a gente mudou aqui para a letra A. Não pode esquecer disso, senão seu robô não vai funcionar. Tá bom? Então, a gente programou. Eu coloquei ele aqui ligado em segundos. A força, eu disse que vai ser a força 43. Os segundos é 5 segundos. E ele está ligado na porta A. Agora, a minha programação está pronta. Se eu quero só que ele ande durante 5 segundos, já está pronto. Aí eu vou, ligo no Bluetooth ou ligo no cabo e eu dou o play aqui, ó. Quando eu der o play, ele vai enviar essa programação direto para o meu EV3 para ele conseguir executar. Não é complicado, né, gente? É fácil. Então, essa primeira parte, hoje, vou interromper aqui o compartilhamento, essa primeira parte hoje era para você conhecer essa área de trabalho, para você conhecer um pouquinho sobre essa parte de programação, para quando eu falar assim, olha, gente, programa o teu robô aí rapidinho para ele andar durante 8 segundos numa força 12. Aí você já vai saber fazer, tá bom?
Eu vou enviar para vocês uma atividade sobre isso que a gente acabou de ver, sobre um pouquinho da parte de programação. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, pessoal!